Estamos ao vivo, pessoal! Bem-vindos a mais uma live aqui do nosso canal Entenda Direitinho. Hoje a live é a continuação das lives sobre carreiras aqui no nosso canal. Nós vamos trazer uma pessoa, um convidado muito especial. Espero que vocês curtam muito. A gente está tentando fixar... Não, depois você tenta. A gente vai estar tentando fixar o comentário aqui e esperando o nosso convidado ingressar na nossa live. Hoje a gente vai falar sobre magistratura federal, para você que é concurseiro, concurseira, que sonha em ser juiz federal. Nós vamos abordar temas não só do concurso, né? Mas também o dia a dia de um juiz federal. E ninguém mais perfeito para falar sobre isso com a gente hoje que o Dr. Ilan Presser. Deixa eu só colocar o fone de ouvido para o som ficar melhor para a gente também. Nós vamos só esperar ele entrar para convidá-lo e a gente já começa. Pessoal, se o som tá bom, a imagem tá boa, dá um toque pra gente, por gentileza. Entrou? Não, seu fone. Tá tudo certo aí, gente? Mandem um joinha se vocês estiverem ouvindo a gente direitinho. Se a imagem estiver boa. Só aguardando o Dr. Ilan entrar. Dr. Ilan já tá por aí. Fala, pessoal, beleza? Tudo certo? Sejam bem-vindos. Quem tiver dúvida sobre concurso da carreira da magistratura federal, vamos perguntar tudo para ele que ele responde. Ele nos cedeu esse tempo aqui precioso hoje para nos ajudar com essas dúvidas mais comuns aí, né, da galera concurseira, do público concurseiro. Ele ainda não tá na nossa live, mas ele deve estar entrando já. Tá tudo certo. Oi, Suzana, tudo certo? Tudo lindo? Beleza? Ele ainda não entrou. Vamos aguardar mais uns minutinhos. Pessoal, só dando um recadinho, a semana que vem nós vamos já voltar com a nossa programação normal. Então nós vamos fazer lives sobre direito do trabalho e sobre direito do consumidor também. Então fiquem ligados aí que muito em breve nós vamos voltar com a nossa programação normal. Com muitas lives legais para vocês. Me avisem se o som estiver ruim. Estão falando que o fone piorou O som. o som, mas... o doutor Ilan já entrou. Vamos lá. Agora sim. Aguardando o professor entrar. Conectando. Tudo certo? Tá ótimo? O som tá bom? Tá beleza? Então tá certo. Vamos mandando as dúvidas aí, quem tiver, né? Pra gente já ir debatendo aqui na live. O doutor já tá entrando. Tá conectando. Beijo pra você também. Vamos lá. Hoje é sobre desafios da carreira de magistrado federal, juiz federal. Muito legal. Tá conectando. Agora vai. Não. Pede de novo. Será que teve algum problema lá com... Olá, Agora meninas. sim! Bom Tudo dia, bem? doutor Eu tirei do Ilan. Wi-Fi que não estava bom. Que bom ver vocês juntas aí, muito bacana. Muito bem-vindo, professor. Hoje a live vai ser excepcional pela sua presença. A gente já agradece de antemão aqui. A gente fica muito honrada com a sua presença, por você ter disponibilizado esse tempo para a gente, porque a gente sabe que o seu tempo é muito escasso. Então, nós estamos realmente honradas. A Sofia vai fazer as apresentações aqui devidas e a gente já começa, tá bom?
Finalmente consegui seu tempinho, né? Gente, a gente escolheu o Ilan, o Dr. Ilan, como para fechar nossas lives de carreira. Ele é o nosso convidado de honra. Ele é assim, ele é uma sumidade no direito. Então, eu sou muito, muito fã dele. O Ilan, ele é ex-procurador da Fazenda Nacional, é juiz federal, agora é atuante no Pará, né, no estado do Pará, e agora está substituindo em Brasília. É formado pela USP, na graduação, como é que fala? Sanduíche, né? É um modelo que eles fizeram em parceria com o governo alemão, que faz a USP com um ano lá na Alemanha, e aí conta os créditos. Mas Muito já chique. acabou, durou 10 anos, mas já não tem mais, infelizmente. Nossa, mas... Oi? Continua. E, bom, e nas horas vagas eu vi que o Ilan também fala inglês, francês, alemão, hebraico e... Qual que era aquela outra língua que eu nem sei nem qual que é? Pois é, essas aí mesmo, hebraico, alemão, francês e inglês, só isso, já tá bom, né? Estou esquecendo já, não tenho praticado. Se vocês falarem uma dessas, a gente já pode treinar juntos aqui também. No máximo um The Book is on the Table. Bom, Ilan, muito Que obrigada. bacana o perfil de vocês, né? A Ariadne e Sofia cresceu bastante, né? Tem tido um engajamento legal, uma proposta bacana, acessível, né? De engajamento. Meus parabéns a vocês pela ideia e por concretizar a ideia, que também é importante, né? Às vezes a gente tem grandes ideias e não tira do executa. papel. Eu acho que foi mais da Ariadne essa ideia, né? A Ei, não Ariadne... fala isso. Mas aí a Sofia foi responsável também pela execução, então acaba sendo das duas, né, o projeto. É verdade, das duas. Então vamos começar, Ilan. Quando que você decidiu assim que você queria a magistratura federal? Era um sonho seu? Foi, sei lá, você estava numa carreira e depois decidiu ter a outra? Como que foi? Fala, Sofia. Foi o seguinte, quando eu entrei na faculdade de Direito, eu já entrei querendo ser juiz, porque eu gostava de resolver problemas das pessoas, de ouvir, de conciliar, de participar da solução de problemas. Mas depois, quando eu fui para a Alemanha aí nesse ano sanduíche, eu voltei falando assim, o serviço público é desorganizado, são muitos processos, na verdade não é aquilo que a gente imagina ser. Então a advocacia é melhor. Aí quando eu voltei, eu até trabalhei um tempo no Bermudes, na filial de São Paulo, porque o escritório é do Rio, e aí eu tive a oportunidade, foi bom, porque eu tive a oportunidade de ver a justiça, ver o lado da advocacia, é importante ter essa perspectiva também do advogado. E aí eu passei a voltar a querer. Aí eu saí de lá e abri o concurso da PFN, eu fiz e dei uma chance. Eu falei, vou dar uma chance aqui à advocacia pública e ver. Agora, a Procuradoria da Fazenda eu não me realizava porque é muito focado em números, no interesse público secundário, digamos assim, Sim. de arrecadar e tal, muito abstrato. E aí não era a ideia que me levou a fazer direito, direitos fundamentais, de fazer valer a Constituição, não era aquilo que eu imaginava. Aí eu resolvi fazer os concursos para a magistratura de novo, já estava na área federal e acabou sendo meu foco primordial, digamos assim. Então, assim, a magistratura, ela nasce quando eu entro na faculdade, depois o pêndulo oscila para o outro lado, para o privado, aí depois ela volta quando eu passo para procurador da Fazenda e tenho a oportunidade de ver tanto como é a advocacia pública, quanto como é a magistratura. E aí ela volta nesse contexto. Você, então, sempre se sentiu realizado. Você está realizado hoje com o cargo que você ocupa? Você não mudaria de ideia, não tomaria outro rumo? É isso que você escolheu mesmo. Você sente lá no fundo que foi isso, né? Pois é, Ariadne, eu acho que assim, eu também não nasci juiz, né? Não digo que eu nunca faria nunca da minha vida, mas hoje eu sou muito realizado e assim, com a ideia que a gente tem que ter também tolerância,
aceitação, compreensão da situação. Então, não é que eu sou realizado e todo dia é maravilhoso e não tem nenhuma autocrítica, Tá. mas, por outro lado, eu sou muito feliz e acho que eu fiz a escolha, a melhor escolha para mim dentro da minha personalidade. Eu me realizo. Ai, não. Eu coloquei no 4G, vocês estão me ouvindo? Agora voltou. É porque eu coloquei no 4G e aí me ligaram. Aí quando liga, dá essa pausada. Mas enfim, Tá. eu me realizo na magistratura, porque o Wi-Fi aqui ficou travando, né? Aí eu me realizo na magistratura com a consciência de que nada é perfeito, nada é idílico. Às vezes a gente acha que vai como um relacionamento, um caso, como tudo na vida, né? A vida pode ser vista a partir de vários pontos de vista e várias perspectivas. A felicidade não vai ser um estado permanente também, que você vai sempre estar ali em êxtase. Aliás, se não existisse a tristeza, não saberíamos o que é a felicidade. Se não houvesse alguma situação que você não quer mudar, nunca iria ter a mudança. Então, assim, eu sou muito feliz, realizado, acho que eu optei bem. Agora, isso não quer dizer que eu não possa ter uma autocrítica, não possa achar que algumas coisas têm que melhorar, né? Isso até é Mas bem-vindo, né? às vezes a pessoa fala assim, você é feliz onde você está? Eu vejo servidor, não, porque eu quero isso, eu quero aquilo. Às vezes a gente acha a grama do vizinho mais verde, e aí o próprio cérebro se adapta rápido. Então, eu vejo colegas que queriam uma magistratura, sonhavam com isso, aí passam. Aí já querem outra coisa, e outra coisa. Aí nessa ordem de ideias que a gente não vai alcançar a felicidade, porque em tudo você vai achar uma autocrítica, né? Eu te perguntei isso mais especificamente porque eu conheço e também já passei um pouco por isso também, de pessoas falando que sofreram influência externa. Eu escolhi o concurso porque eu fui influenciado, ou sei lá, pela minha família, pela sociedade. Enfim, não foi uma escolha de coração, feita de coração. Eu vou ser juiz para ajudar a sociedade, para ajudar os jurisdicionados, etc. Foi mais uma escolha influenciada, digamos assim. Isso existe quando a família é uma família, vamos dizer, de pessoas que fizeram direito ou que fizeram direito na USP. Eu já vi muito isso. Aí segue o pai é desembargador, segue o pai na magistratura. Nesse campo há uma influência. Eu não tinha ninguém da família na área jurídica, nenhuma, sequer uma pessoa num país com tanto advogado, não tinha um. Então, assim, minha escolha, vamos dizer assim, foi pura nesse ponto. Era direito, eu estava em dúvida, direito, psicologia, administração, mas a escolha pelo direito foi tão somente minha, não teve influência de ninguém. O que acontece às vezes no Brasil é assim, a pessoa gosta de um ramo, aí os pais influenciam, se é médico, influenciam, não, esse ramo não é bom, tem que fazer medicina, esse ramo não é bom, ou o contrário, o pai é desembargador, não, a advocacia não é boa, tem que fazer a magistratura, ou o contrário, faça advocacia, não faça assim, de forma que acaba que isso é bom por um lado, você ouvir as pessoas, mas quando é muito impositivo, o que viria a ser às vezes prazeroso não é mais. Vira Às sofrimento, né? Vira sofrimento. Por exemplo, você lê um livro do Sartre, é prazeroso se você espontaneamente quer ler, quer fazer. Agora, se isso vira uma tarefa, para a semana que vem, tem que ir na aula, às vezes o que seria algo muito bom vira uma tarefa, vira uma obrigação e perde, né? Até uma tortura, né? Pode virar uma tortura, né? A depender da imposição ou de como você reage diante disso também. Porque às vezes as pessoas são muito sensíveis, reagem ou buscam também aceitar, agradar o outro. Isso acontece muito também. Viver para agradar o outro. Então, vou agradar o meu pai, vou agradar isso. Ou mesmo na carreira, você sempre querer agradar o outro é uma lição muito ruim, né? Porque você não vai ter uma opinião própria, uma posição pessoal. Por outro lado, também não dá. É ruim querer agradar, mas é ruim também você trabalhar muito egoisticamente, tem que ouvir o próximo, tem que estar disposto a ceder, né? Acho que essas lições são bem abstratas, né? Elas se aplicam a tudo, né? O que a gente está conversando.
Oi, Ilan, e deixa eu te perguntar uma coisa. Como é que foi a sua preparação para o concurso? Você parou só para estudar? Você trabalhava, estudava? Você determinou um número mínimo de horas? Como que você fez? Quando eu saí, a época era um pouco diferente da atual, tinha mais concurso acontecendo. Então, quando eu saí do Bermude, já teve o da Procuradoria da Fazenda. Aí foi um concurso muito peculiar, porque abriu o edital e depois caiu uma árvore no dia da prova objetiva e foi remarcada essa prova objetiva. Era o É. concurso da árvore. Aí nisso eu tive tempo para estudar, saiu o resultado. Se bem que na primeira eu também tinha ido bem, muitos tinham. Você vê como o concurso é uma foto daquele momento. Muitos colegas da PFN me disseram que não tinham passado naquele dia da árvore. E aí tiveram outra chance. Talvez o contrário também aconteceu, né? Porque na ESAF tinha que fazer os mínimos e foi uma prova bem bagunçada em 2007. Aí depois eu passei na PFN, teve tempo para estudar para a segunda fase. A PFN tem uma característica que algumas matérias têm um peso maior. O Rickson está ouvindo a gente aí, ele é daquele concurso, até está dizendo aí que lembra. E aí depois foi outra confusão. Quem estava aprovado, se o critério tinha que ser 6 em cada prova discursiva ou 120 no total. Então era assim, 60 mais 60 ou 120. Eu não passei por isso porque eu estaria nos dois critérios, mas muitos estavam só no 120. E aí também teve judicialização, teve discussão. Demorou muito, né, o concurso. E aí eu passei nesse, eu não tinha 3 anos, aí eu parei, e quando eu fiz 3 anos, aí eu busquei estudar, e aí a dificuldade do estudo da magistratura era já estar trabalhando por um lado, mas por outro lado o trabalho amadurece, ajuda, né? A própria preparação ajuda a moldar, porque esse cenário de dificuldade, de ter que planejar, ter que executar, tudo isso nos ajuda também depois no exercício do cargo, a amadurecer, né? Então, acho que o Uhum. obstáculo assim foi o da PFN pouco tempo para estudar. E os da magistratura, o do TRF1, o TRF5 e o do TJ, foi que também tudo era ao mesmo tempo. Então, eu tinha uma segunda fase do TRF5, já com a primeira do TRF1, então as coisas aconteciam ao mesmo tempo. Aí eu reclamava disso. Hoje as pessoas já reclamam que não está abrindo concurso, porque abrir concurso, por um lado, pode gerar nas pessoas ansiedade, desespero, mas por outro lado, chama, né, é um convite àquele senso de urgência, aquela Uhum. canalização da energia para o edital. Eu acho que o concurseiro precisa de edital, né? É o dínamo, é o coração que faz ele ali se mover. E aí eu vi agora a comissão do TRF3, eu até postei lá no perfil, e aí anima, né? Aí, vejam só, né? Aquela frase do Sartre é muito verdadeira, né? Não importa o que a vida faz de você, importa o que você faz com o que a vida faz de você. E aí, diante dessa Exatamente. comissão, alguns se desesperam, não, eu queria mais um ano, outros falam, nossa, ainda bem. Então, assim, nunca vai ter o cenário ideal, porque todos somos humanos, somos imperfeitos, né? Isso está na nossa essência. Ilan, você falou sobre dificuldades do concurseiro, né, para essa parte aí inicial, digamos assim, antes de ingressar na carreira. Então, na sua opinião, e você que é professor também, né, quais são as maiores dificuldades enfrentadas durante o concurso da magistratura federal? E você que é professor, o que você escuta mais de reclamações assim dos seus alunos nesse tocante? Antes de responder a sua, o Paulo André colocou aqui, ele é juiz federal. Os aprovados no 17º Não, tem que. concurso estão lutando para tomar posse. Realmente é uma situação muito difícil que está acontecendo no Rio de Janeiro. Nunca antes, pelo menos eu não conheço, na Justiça Federal aconteceu, que teve um concurso, já finalizou, já homologou, normalmente são poucos aprovados. Paulo André pode até falar o número exato lá no Rio, ele que é juiz federal no Rio. E aí eles não foram chamados, né? E estão extremamente preocupados. Eu soube de um até que saiu do emprego, imaginando que iria ser chamado, e está aí Putz. numa situação duríssima. Agora, isso não tem precedentes, né? Os dois últimos concursos foram esse do TRF2,
e o do TRF3. O TRF3 chamou na hora, como todos. O único que eu conheço é o último do TRF1 2015, foram 100 aprovados. Ele dividiu 50 e 50, dois cursos de formação. Isso já foi inédito. Agora, esse caso aí que o Paulo André coloca, ele é realmente único e eu acredito que tem que ser trabalhado para pós, porque são tão poucos e a Justiça Federal precisa deles, né? Agora, Ariadne, eu queria trazer aqui o Paulo André, porque ele já me ligou, a gente conversou sobre isso e acho que é importante, né, Sim, sim. trazer esse assunto. Agora, a sua pergunta você pode fazer de novo? É assim, como você já falou sobre as São só dificuldades. 6, viu? Ele coloca aqui, faltam 6 colegas, mas desculpa, então. Diga aí, Ariadne, você está com a palavra. As maiores dificuldades da época, desse período de concursos mesmo que você enfrentou, e como você é professor, o que você ouve dos seus alunos quanto a essas dificuldades? O que mais pega nessa caminhada, nessa jornada? Ariadne, eu acho que a gente pode fazer aqui 3 pilares de dificuldades. Um é o emocional. Muita gente não controla as suas emoções. O É. outro é o planejamento. Muita gente não sabe planejar. O outro é a execução. Planeja bem, mas não faz acontecer. Acho que esse é o mais comum, né? Uhum. Sonhar e planejar é bem tranquilo de fazer. Por quê? É muito mais fácil você fazer um dia, ir lá com emoção e planejar. O problema é que o concurso são vários pequenos passos. É uma maratona, não é uma corrida de 100 metros rasos. Então, a explosão, saiu o edital e lá planejar, agora eu vou mudar minha vida, é mais fácil de se realizar. Quando a maratona, ela demanda constância de propósito, ela tem várias estratégias mais densas que isso. Então, assim, a minha, particularmente, com o emocional, não tive grandes problemas. O planejamento até era fraco, eu não planejava muito, eu mais executava. Acho que o planejamento era assim: quando eu tiver um tempo, eu vou lá estudar. E eu acho que muitas pessoas se perdem numa matéria, elas querem colocar um critério cirúrgico, eu vou zerar o edital, eu vou ler Uhum. livro de capa a capa, isso não funciona, porque o conteúdo programático é extenso, você não tem tempo hoje em dia, né? A gente tem muitas distrações, então eu acho que assim, essas dificuldades ligadas a não conseguir executar, a gente tem que ter um ambiente tranquilo, procurar fazer o que dá, o que é possível. E em cada meta pequena que a gente tiver, tem que nos dar presentes também, né? Agora, o final de semana eu vou relaxar, agora eu vou colocar alguma hora para ver o celular, não vou olhar toda hora e tal. Então, e outra coisa, como tem aquele conceito de administração pública burocrática e gerencial, eu acredito que a gente deve focar no modelo gerencial. Não importa quantas horas você leu e não importa que você tem só 2 horas por dia para estudar. Cada um tem seu tempo, sua história, seu fuso horário, então tem que focar em controle de fins. Se comparar com quem você era ontem, com quem você é hoje. Isso aí está levando a uma evolução boa. Se não tiver, aí tem que mudar. Porque aquela palavra que está na moda, resiliência, adaptabilidade, é importante mesmo, porque a gente vai empreender sobre nós mesmos, né? Refletir sobre a alocação do seu tempo, como você aprende melhor, se é vendo videoaula, se é lendo. Isso vai vir de nós mesmos e do nosso senso crítico em relação à alocação do nosso próprio tempo. Por isso que quando eu passei, as pessoas iam me perguntar qual foi sua bibliografia. Eu falo, mas essa pergunta já é uma contradição em si mesmo. Quem disse que você... As pessoas imaginam que lendo as mesmas páginas, fazendo a mesma coisa, vão chegar ao mesmo ponto. Tem várias trajetórias para chegar ao mesmo ponto, né? E nós precisamos nos conhecer e aí Eu ia falar verificar. isso. É muito importante o autoconhecimento nesse momento, né? A gente tem que saber como que a nossa vida é e como nós reagimos a ela para a gente poder se organizar. Porque o que eu vejo muita gente fazendo é comparação com o outro e não tem nada a ver. Cada um funciona de um jeito, né? É, o concurso é meio assim, não é só sair lendo livro como se fosse um jornal
E além da ciência do direito, tem a arte de estudar para concurso também, que é a arte de ter essa leveza, de fazer as revisões. É um ato de fé. Primeiro, fé em você, porque muitos eu vejo também. Daí você já me perguntou dos padrões, sendo professor dos concursantes que eu vejo. Eu vejo vários padrões, né? Aí você tem a pessoa que não acredita nela mesma, que daí já é muito ruim, porque isso aí que vai levar você a ter essa constância na maratona. Então, o ato de fé, fé que você vai fazer o melhor, vai buscar, e humildade, principalmente de fazer as revisões. Lê e relê o que você já sabe para não deixar de saber. Eu, por exemplo, focava muito em provas anteriores como ponto de partida, porque eu ancorava como ia ser cobrado aquele conhecimento. E aí depois eu via onde eu errei e também focava muito em jurisprudência, tribunais superiores. Hoje eu recomendo dizer o direito, né, do Márcio André, do juiz federal Márcio André, mas na época não tinha. Então, assim, jurisprudência e provas anteriores e lei seca é muito importante. Isso, pelo menos para mim, eu achei. Esse negócio de ficar se perdendo em doutrina grande, achando que isso vai ajudar muito, eu discordo. Aí, por exemplo, vai ser prova CESP, vai ser aí CESP. TRF3 agora vai abrir, deve ser banca própria. Outra coisa é que eu nunca olhei, eu nunca fui atrás de secar a banca. Quem ele é, o que ele empenha. É assim, cada um vai ter pontos positivos e fragilidades. Então, por exemplo, o meu emocional não era um problema, para o outro vai ser. Aí, se for esse o problema, a gente tem que trabalhar esse problema. Não precisa também buscar o perfeccionismo. Às vezes a gente quer Certo. o ótimo e sequer consegue o bom, né? Então, assim, esse problema eu fico muito nervosa. Eu conheço gente que ficou muito nervoso na prova oral, na prova de discurso, e mesmo assim foi, porque trabalhou os outros pontos. Então, por exemplo, Uhum. um ponto que para mim é menor é a organização. Aí eu sou mais o brainstorm, várias ideias, eu não fico organizando tudo certinho, nunca tive planner, isso aí que tá. Aí eu compensei nos outros aspectos, talvez. Eu acho que isso, para mim, perde muito tempo. Agora, é claro que eu tenho agora a minha agenda, 11h30 live aqui no Entenda Direitinho com a Sofia. Aliás, também não pode ser tão jogado a ponto de você esquecer. Aliás, a PFN aqui eu quero lembrar uma coisa, acho que eu nunca falei isso para ninguém. Quando eu fui na prova objetiva da PFN em São Paulo, tal, eu cheguei assim muito em cima da hora, acho que eu fui o último a entrar no prédio, que já tá, eu Vixe. nunca perdi, mas eu nunca perdi uma prova de chegar atrasado, isso aí nunca aconteceu. Eu sempre, essa foi a mais na trave. Eu lembro que eu cheguei, já tava, não tinha mais ninguém entrando, já estava todo mundo na sala e tal, porque meu pai falou que me levaria, ele se atrasou e tal, e acabou, mas deu certo, você vê. Aí eu não seria PFN, como a gente tem que focar naquilo que a gente pode controlar, né? Isso eu também digo muito. Eu vejo as pessoas drenando, perdendo energia no que elas não podem controlar. Aí a gente tem que focar naquilo Exatamente. que a gente pode mudar, pode estudar, É. pode mudar o método de estudo, mas não pode mudar a data da prova. A PFN OAB eu fiz no mesmo dia, isso eu não podia mudar, infelizmente. Então, o que dá para mudar, a gente tem que focar e gastar energia. O que dá para melhorar o estudo, o rendimento, sim. Agora, o que não dá. Outra dica que eu vejo, outro padrão: concurseiros querendo decorar tudo. Primeiro reclama que é só decoreba, depois quer decorar. Aí vai dizer assim: eu vou surfar essa onda. Então, vamos decorar. Só que isso não é sustentável, né? Para usar o princípio Aham. do direito ambiental. Direito ambiental está em tudo, né? Reforma da Previdência, sustentabilidade, para poder pagar a Previdência do amanhã. Então, esse conceito do desenvolvimento sustentável se aplica também aqui no concurso. Nós temos que estudar com sustentabilidade, ou seja, buscar a compreensão da razão de ser, fazer o raciocínio jurídico para ter não só a cognição, mas a memorização especial, aquela de longo prazo, né? Então, eu Perfeito. até ia pegar um gancho nisso e perguntar para você como que dica que você dá para controlar o psicológico na hora dos estudos, né? É, levando em conta assim, a pressão interna que a própria pessoa se coloca e pressão externa, cobrança do mundo externo, né? Dos pais, sei lá, dos parentes, da própria É, família que ela tem que sustentar.
Problemas Todos. que problemas que elas inventam antes mesmo de ter, né? Aí gera É, aquela esse ansiedade. Ariadne já começou a resposta, né? Da pessoa que cria um problema imaginário, às vezes, né? Mas, assim, aí tem muita nuance, né? A questão do emocional, eu gosto disso. Na verdade, a gente está sempre inserido num contexto, né? Ninguém estuda para concurso num laboratório. Ou você está com filho, ou está casado, ou mora com os pais, ou tem obrigação de trabalhar. Todo mundo tem um contexto inserido. Aí tem que compreender o contexto. Eu acho assim, sobre emocional, tem duas lives lá no meu perfil que são boas. Uma com o Rossandro Klinger, que é justamente sobre isso, e Eu uma com a assisti. Juliana Amaral, Com a psicóloga. psicóloga, Aham. né? Muito Ela é bom. muito boa, gostei muito também, o Rossandro também. Aí, mas assim, para responder um pouco sobre o emocional, eu acho que é se cobrar menos pelo resultado e mais pela dedicação. Então, você tem as 3 horas, se dedique e diga: eu fiz o meu papel, eu dei o meu melhor, eu busquei. Esse é um problema da ansiedade no estudo. E outra coisa, não importa tanto o que você lê, mas o que você extrai a partir daquilo que lê. Eu vejo pessoas muito desesperadas, preocupadas com o método quantitativo. Eu tenho que ler o livro inteiro em uma semana, e aí começa a ler sem ter retenção, sem nada, e de que Uhum. vale isso? Eu já Então, cometi assim, muito esse erro, muito, muito, muito. Nossa, tem nem. que ler o livro, tem que ler o livro. Aí você começa, você já perde, porque para memorizar de longo prazo tem que dormir bem, tem que estar tranquilo. Tudo isso vai Exatamente. pesar, né? É. Para retenção. Uhum. Não, agora eu acho que ter prazer no que faz também, a gente tem a neuroplasticidade cerebral. Você tem que ter uma atitude positiva em relação àquilo, porque o que os dias não vêm, os anos mostram. Aos poucos, com essa atitude positiva, ou seja, que bom que eu tenho a oportunidade de estudar, que bom que eu tenho a oportunidade de me aprimorar aqui nos conhecimentos. Isso aqui é para a vida. Você pode dizer assim, independente do concurso, independente do que eu fizer, eu estou me aprimorando, estou tendo a oportunidade de ler livros, tenho aqui, graças a Deus, um prato de comida, uma cama boa para dormir. Então, assim, valorizar essas pequenas coisas boas. Ser feliz também durante a trajetória. Então, é claro que se a pessoa falar: vou estudar 20 horas por dia e dormir 3, dificilmente ela vai ser feliz, né? Vai ficar irritadiça, não vai gostar. Aí Não vai você tem que. render o suficiente. Não vai render, não vai memorizar. Então, assim, 3 horas por dia, 2 horas por dia, são sim suficientes. Eu já vi vários exemplos. Eu lembro que na prova oral do TJ de São Paulo, eu estava naquela fase do psicotécnico, são vários dias, tem dinâmica de grupo, e um lá, que até depois passou para juiz, ele ficou, acho que 15 anos prestando concurso, fez 6, 7 concursos de juiz de direito, e aí era a primeira prova oral dele. Então, assim, não é que eu estou dizendo que vocês têm que ficar 15 anos. Eu quero dizer assim, você tem que. Ele viveu a vida dele, pelo que eu conversei com ele. Tinha família, tinha filhos, tinha as coisas dele. Ele era servidor também no TJ de São Paulo. E aí você vai vivendo a sua vida, insere o estudo nisso e tenha prazer no que faz e no que vai vir a fazer. Ou seja, não se motive tão somente pelo contra-cheque. Também não é bom. Não, eu já vi algumas dúvidas assim. Eu tenho aqui tantos filhos, eu preciso passar logo porque eu tenho que sustentar todo mundo. Isso aí não é bom, porque você coloca um excesso de pressão em você sem que isso vá render positivamente. A ansiedade, ela tem que ser canalizada para o senso de urgência. Então, se você não for nem um pouco ansioso, você não faz nada também. Tem que ter um Aham. pouco de. Então, assim, se você fala: eu sou ansioso, tudo bem, vamos canalizar isso para não virar um transtorno de ansiedade. E essa ansiedade que você tem, ela é boa também. Porque se a pessoa é excessivamente tranquila, ela não consegue nada. Então, canalizar a ansiedade, buscar raciocínio jurídico, buscar fórmula mnemônica, buscar assim, terminou o dia, o que eu aprendi hoje? O que de Uhum. novo entrou? E no outro dia a mesma coisa. O que eu aprendi ontem? Aí já começa a entrar na questão das revisões. E aí isso vai dando
com autoconfiança para você, né? Eu estou crescendo, eu estou me desenvolvendo devagar. E outra, não precisa zerar o edital, eu nunca zerei o edital. Se a gente precisa acertar um percentual da prova, não precisa zerar o edital. E outra, procura começar a construção também com o mais simples. A lei seca, a jurisprudência. E, assim, não tenta só, por exemplo, o ementismo. O Supremo julgou que a desaposentação não é possível. Antes do Supremo ter julgado, o STJ tinha outro posicionamento, isso foi muito polêmico, tinha julgado em todos os sentidos. Vários julgados do STF dão 6-5, 7-4. Entendam também os argumentos contrários, porque a manualística, eu critico muito a manualística, que é o direito como certo e errado. Aí você pega o manual lá de civil, o conceito de negócio jurídico é esse. É esse. Aí não vai dando aquela questão da tese e antitese, que é o que vai permitir sinapses, interrelações, o raciocínio jurídico, Desenvolvimento. o nosso desenvolvimento, enxergar. E aí, fazendo isso, buscando esse. Por exemplo, as pessoas chegam desesperadas na prova oral ou na discursiva. Já podem um pouquinho no meio do estudo. Estudou aqui um ponto. Os princípios de direito constitucional. Já pode imaginar como as perguntas seriam feitas e responder, porque ele falar oralmente para o espelho, para um gravador, ele mesmo vai estar treinando a memorização, que ela é muito forte quando a gente, pela metodologia ativa, fala. Esse negócio de falar, eu aprendo mais lendo, ouvindo, cada um é de um jeito. Sim, mas muito importante frisar isso. Isso não tem um absoluto. Eu leio, eu retenho isso. Por isso que a gente tem que se autoconhecer. Não tem na verdade, não tem uma receita de bolo de tudo que a gente está falando, né? Cada um vai reagir a um estímulo, a uma provocação. Se autoconhecer. Voltou? Voltamos, estamos aí. Me ligaram aqui também, desculpa. Deixa eu só fazer uma pausa aqui para ler o comentário do Paulo. Ele falou assim: não há tempo para ser aprovado. O tempo é de cada um. Tem um exemplo em casa. A minha mãe tomou posse como juíza estadual do TJ Rio com 50 anos de idade, caramba. Hoje tem 72 anos e está nativa. E feliz, que legal. A minha mãe também tá, mas não na magistratura. E ela tá na live prestigiando a gente também. A sua mãe é do MPT, ela é... Isso, ela é subprocuradora-geral. Ela está em Brasília, né? Agora ela está aqui, mas ela trabalha lá, sim. E também o Henrique que falou... E o pai de vocês também é juiz? Também é juiz. Que ele falou, mas acho que você já respondeu aqui, né? Que a comissão do TRF3 formado, o que fazer até o edital. Acho que foram as dicas que você já deu de como se preparar, né? Ou você tem alguma coisinha a acrescentar? Para o TRF3, eu acho que assim, eu estou recebendo muita pergunta de quando vai ser o edital. Não sei, na verdade ninguém sabe, acho que nem a banca sabe, porque eles não devem ter conversado ainda sobre isso. E aí tem o negócio da pandemia, né? De aglomeração, acho que eles vão esperar. Acho que a ideia é fazer a prova no início do ano que vem. Razão pela qual tem muito tempo para estudar. Eu acho que você pode dividir as horas que você tem e procurar ver as matérias que mais aparecem. Como vai saber o que mais aparece? Ou pelo guia estatístico de incidência que circula nos cursinhos, ou você mesmo. Eu sempre fiz isso. Eu fazia as provas anteriores, 3 provas anteriores. E aí vocês podem fazer também dos outros de juízo federal que são parecidos. E aí, com as provas anteriores, eu vi o que mais aparece, isso tende a se repetir. Não muda muito de uma prova para outra, como regra geral. E aí, a partir da prova anterior, é interessante que o método de estudo vai te levar também, até hoje, para preparar a aula. Eu resolvo as provas de ambiental, vejo o que mais cai, e aí ancoro isso na aula, normalmente até no aulão. Acerto 3 perguntas no outro dia, porque eu olhei as provas anteriores, busquei os temas e, claro, outros aspectos dos temas tendem a aparecer. Não vai ser também idêntico, né? Mas ela nos ancora, ela nos permite, assim, ter ideia. O Wittgenstein tem uma frase: os limites da minha linguagem são os limites do meu mundo. Alguém está acostumado a fazer prova objetiva no dia a dia? Não. Então, assim, a gente tem que naturalizar e dessensibilizar
essa linguagem código de conduta própria, como jogo dos 7 erros. Aí você vai fazendo muito, você vai aprendendo. Aí lá na prova vai ser dos 100 acertos e 400 erros, ou 300 erros, a depender se for 4 ou 5 assertivas. Então, assim, treinar é bom, porque nos permite ir depois, quando a gente corrige a prova, para o método de estudo, aprimorar aquilo que mais aparece, e também o método de realizar a própria prova, que é uma maratona, né? Você tem que ficar lá 4, 5 horas sentado, tem o tempo para passar as respostas. Então, tudo isso também. Eu, por exemplo, gostava de levantar. Eu fazia assim, eu usava um método que eu inventei naquele dia da PFN com a OAB, que eu falava varredura, eu fazia uma leitura dinâmica da prova sem me prender a nada. De cada assertiva, não de cada questão. Aí, se eu sabia que era errada, X. Certa, eu colocava o certo. Não sabia, eu passava. Passava. E aí, essa primeira hora era um alto rendimento grande, assim, muito rápido. Aí, quando eu terminava isso, 1 hora, eu estava cansado. Aí eu ia caminhar, ia ao banheiro, caminhava, alongava, voltava para o segundo tempo, refinar, né? Então eu passava a primeira mão de tinta. Aí é uma coisa que fez muito sentido para mim, porque na OAB eu tive que fazer em 1 hora e pouco para poder ir para a PFN. E aí eu vi, não, isso faz sentido. No início, aquela explosão, vou dividir entre todas as matérias, porque quando você está cansado, você já fica entre duas, já marca errado, depois se arrepende e assim por diante, né? Aliás, é muito comum os estudos dizem, quando a gente muda no final, uma coisa que a gente imaginava que estava certa, normalmente vai para errada. Não necessariamente, mas muitas vezes. Então, tenho muito cuidado com essa outra coisa que eu via fazendo prova. A prova anterior, ela nos ancora para o que a gente vai enfrentar. Ambiental, o que cai muito da lei seca, caem as mesmas leis. Aí caem os primeiros artigos dessas leis. Os primeiros artigos, primeiros incisos, primeiras alíneas são aquelas mais presentes. Então, também é algo assim que deve ser objeto de atenção. Tem outra frase do Amir Klink, né? Que ele fala, o mar não é um obstáculo, é um caminho. Um concurso, edital, a formação de comissão TF3 também é um caminho. Na verdade, muitos estão me mandando mensagem, nossa, estou preocupado. Não, está começando a materializar o sonho, né? A razão de tudo aquilo pelo qual a gente fica lá estudando é justamente um momento nobre como esse. É como eu falo quando eu preparo alguém para a prova oral. Vocês estão aí onde todo mundo queria estar, né? Tá com a chance de, diante da banca, mostrar tudo o que sabem, tudo o que vieram e mostrar que estão preparados. Então, você pode enxergar assim ou pode enxergar na defensiva e tal. Então, é importante ter essa postura aberta e tal. Eu também lembro da Lady Gaga, quando ela ganhou o prêmio Oscar, ela falou, né? Todas as vezes que ela foi rejeitada, não é sobre vencer, sobre não desistir, né? Foi o discurso dela que ficou famoso, vocês devem ter visto, né? Ilan, agora eu vou fazer uma última pergunta sobre concurso, antes da gente entrar na carreira especificamente, que perguntaram aqui. Na opinião de vocês, dá para se preparar e prestar concurso das carreiras trabalhistas, né, do MPT, imagens, e juiz federal, ou é fugir muito do foco? Você fala um pouco sobre essas duas carreiras e a sua carreira. A gente só pode falar sobre a nossa. Isso é a pessoa que quer estudar para MPT, imagens trabalhista ou imagem geral? MPT e juiz do trabalho. Juiz do trabalho dá, tranquilamente. Agora, com o juiz federal, aí como você responde. MPF e juiz federal. O juiz estadual com o juiz federal dá, né? Eu também passei lá no juiz de direito de São Paulo. Mas já começa a ficar. Agora, MPT e juiz federal, olha, eu tenho que focar em um. Aí, se, por exemplo, prestou o juiz federal agora, não deu, aí depois você vai ter tempo de focar até o MPT. Porque não vai abrir agora o MPT. Mas junto, não. Se a prova for um mês, no outro mês, MPT e juiz federal, me parece muito distante. São poucos pontos de intersecção, a não ser que seja um caso muito particular. Eu sou analista da Justiça do Trabalho, eu estudo para juiz federal, mas já conheço um pouco de trabalho. Aí pode ser, né? Mas como regra geral falar, MPT eu vou casar com o juiz federal, não dá muito certo, não. Tá. Do nada, assim.
Ilan, agora vamos entrar um pouquinho na carreira propriamente dita, Que a assim. gente só tem 15 minutinhos para acabar. Como que você imaginava que ia ser a rotina de juiz federal antes de você passar no concurso e como é que foi efetivamente depois que você tomou posse? Eu tinha um pouco já a imagem real decorrente lá da PFN, então eu via um pouco o juiz, mas não por dentro, né? A imagem por fora. Eu imaginava que daria para trabalhar mais artesanalmente em alguns processos, e na verdade é muito volume, é muito grande, especial no tribunal, que agora eu estou convocado no TRF1, são 25 mil processos no gabinete, são muitas liminares, então dependemos muito também da assessoria, desse diálogo e aproximação, e não há mais aquele modelo de que ficamos sozinhos lá fazendo as decisões. Tem que também ter muita gestão de pessoas, gestão de processos, o que já foi pacificado pelo tribunal, para fazer um equilíbrio, né, entre dar vazão à demanda, de novo sustentabilidade, porque senão vai ter 50 mil processos, e também procurar colocar os seus entendimentos. Eu acho que o direito está caminhando muito para essa questão da gestão, com precedentes, súmula impeditiva de recursos e etc., e razão pela qual isso está cada vez mais sendo cobrado no concurso também. E assim, o que é diferente? Também é difícil falar em geral, porque eu já passei por tudo: civil, penal, execução fiscal, juizado, turma recursal, agora o TRF, já tive como ver tudo. Então, cada um é uma realidade. Mas eu acho que, regra geral, o juiz federal imaginava que faz mais audiências, faz, na verdade, no penal, no juizado, mas na civil nem tanto. Muitas matérias também são repetitivas e pacificadas, e eu imaginava que teríamos mais tempo para refletir sobre cada uma das situações, mas às vezes chegam liminares como aquela do auxílio emergencial, aí você tem que decidir na hora. Então, muita coisa, às vezes o tempo da decisão, eu falo até para os servidores, eu costumo dizer assim, às vezes eu vejo as pessoas muito perfeccionistas, querendo enfrentar todos os argumentos. Eu falo, errem mais, vamos errar mais. Ou seja, produzir 100 errando 3 do que produzir 5 perfeitos. Então, assim, se permita imaginar que não vai ter o perfeccionismo, e me parece que essa é uma distância. Outra coisa que eu imaginava, que a carreira andaria mais rápido, acabou, depois do meu, entrei em 2013 no TRF1, né? 2012 no 5, 2013 no TRF1. Aí teve 2 concursos, né? O último foi em 2015, e eu titularizei, veja, eu tomei posse em Cuiabá, em 2013. Aí eu fui substituto, logo eu titularizei. Aí não teve nem mais a emoção, praticamente. Então, e outra coisa também, que era diferente do imaginado, essa questão do artesanal, dos servidores, aí também eu acho da estrutura de trabalho, você tem que ser criativo, tem que inovar. Eu achava que a Justiça Federal, ela, talvez pelas varas que eu vi já estarem boas, que estava tudo sempre saneado, tudo seria tranquilo, e não. Tem que treinar as pessoas, os processos, vai ter gargalo, sempre vão surgir novos problemas, novas. Veja, de lá para cá, tivemos uma revolução silenciosa já, né? Agora, com a pandemia, o aumento do teletrabalho e tal. Então, assim, talvez a mudança principal seja essa. A gente tem a ideia, o juiz decide, mas existem vários outros pequenos problemas entre a decisão, ou fazer cumprir a decisão, uma desintrusão numa aldeia indígena. Então, vários problemas que a gente não imagina que decorrem. Tem que buscar a conciliação. Eu lembro em Cuiabá que eu estava na vara agrária, que eu tive que marcar uma audiência de conciliação porque teve uma invasão na terra indígena no dia anterior. Então, e aí no colegiado, outra coisa que eu não imaginava, também essa construção coletiva do colegiado, né? De chegar a um... Porque o colegiado não é só assim, eu voto, outro voto e outro voto. Não é uma soma de vontades individuais. Tem que ser uma construção coletiva, né? É como eu compreendo, seja na turma recursal no Pará, seja no TRF1 como convocado. E aí, então, para a gente finalizar, que falta pouquinho, o que você
pode passar de mensagem para os concurseiros, os prós e contras, talvez, da carreira, né? Para o pessoal que está querendo ingressar aí nessa carreira tão linda. Eu acho que assim, começar com contra, porque as pessoas antes de entrar só veem os prós, né? Eu acho que a magistratura está passando por um período de excessivas restrições. Agora discutimos a inelegibilidade de 8 anos para quem sai da Justiça Federal, né? Foi levantado esse tema. Me parece que é uma pena semelhante a muitos crimes praticados, improbidade, é muito excessivo, 8 anos. Aí, redes sociais. Tivemos uma regulamentação restritiva do uso de redes sociais por magistrado. Aí tivemos o coach. Todas as demais carreiras podem o coach, o juiz não pode. Então, muitas restrições que estão se criando, talvez algumas desconfianças em relação ao trabalho. Isso aí é algo que eu vejo como uma tendência que é contrária, né, à autonomia, à independência que deve existir numa democracia para que o juiz possa tranquilamente tomar decisões contramajoritárias, embora eu tenha o maior respeito também pelos órgãos de controle que têm cumprido bem a sua missão. Agora, me parece que há de se encontrar um equilíbrio, né, entre o cidadão e também as restrições que a Constituição já coloca, né, só pode dar aula, não pode fazer mais nada. E os prós, eu acho que a beleza de você poder transformar a sociedade. Na Justiça Federal, eu tive a oportunidade de ter muitas ações coletivas e que tiveram alguma efetividade, muitas delas, e isso é muito bom, né? Porque o direito a gente vê muito como defesa da ordem, dogmatismo, aplicar a lei, olhar para trás, mas a gente, a partir dele, também pode transformar a realidade, também pode sinalizar a coletividade como ela deve atuar para evitar novas lides, também pode buscar a solução consensual e não imposta. Então, assim, do ponto de vista positivo, eu acho que a carreira em si, você poder decidir, e aí eu vejo algum juiz criticando, mas tudo que eu decido está sujeito a recurso, mas isso é natural do sistema, deve ser assim, é um modelo bom. Ainda assim, o juiz de primeiro grau faz muitas coisas, ainda que tenha recurso de tudo, ele produz a prova, ele instrui o processo, ele pode buscar uma solução consensual. Então, tem muito espaço para agir e agir de forma colaborativa, coletiva, não individualista, né? Eu acho que respeitar a jurisprudência é muito bom, porque são matérias que já foram debatidas, já foram trabalhadas, e a partir disso você também pode aplicar o melhor e, de repente, trazer alguma nuance, porque o caso concreto nunca vai ser idêntico à súmula. Sempre vai ter alguma nuance, alguma nova perspectiva que você vai poder levar em conta. Então, o pró é poder exercer essa parcela bela do poder estatal que visa a pacificação social. E o contra, essa tendência que eu estou enxergando em algumas normas de muitas restrições ao juiz, que precisa ser melhor debatido, porque todo poder também demanda uma restrição, né? E o juiz é como a mulher de César, além de ser honesto, precisa parecer honesto. Então eu entendo esse debate e me parece que é um momento que as coisas vão ter uma acomodação também, né? Vão chegar a um bom termo, a um meio termo, e é um momento de muita transformação, né? A própria Operação Lava Jato, que foi muito polêmica, agora vai ter um momento de maturação, era algo muito novo, não tinha jurisprudência consolidada, então me parece que também vale o que vale para o concurso, né? O que os dias não vêm, os anos mostram, as coisas vão se acomodando. Agora, eu recomendo a todos a carreira, só que isso eu gosto, né? Eu acho que cada um precisa, além de estudar, se imaginar no exercício do cargo, ver se aquilo é para ela e tal, porque vai exercer isso, não vou dizer pelo resto da vida, mas por anos, por décadas, né? Um bom tempo. Bom, eu acho que seria isso. Foi excelente, brilhante explanação e impagáveis dicas que você deixou aqui para o pessoal que sonha com essa carreira. Eu queria agradecer imensamente novamente por você ter nos disponibilizado esse tempo e aceito o nosso convite. Nós ficamos muito, muito honradas. Até você falou umas coisas aqui que eu já estou pensando na próxima live, mas depois a gente fala sobre isso. Então, muito obrigada a todos que assistiram também. E Obrigada, Elan. Sou
Eternamente sua fã. Você, para mim, é um profissional muito exemplar, assim, que só tem a contribuir com o mundo jurídico e com a vida de quem você lida também, né? Estou muito, muito feliz. Brigadão mesmo por ter aceitado, viu, nosso convite. Valeu, Sofia, Ariadne. Para mim foi um prazer, uma honra estar aí no canal de vocês. Para os meus seguidores, sigam aí as duas, a Ariadne e a Sofia, as meninas, que o canal delas está muito legal. E, é claro, a gente ainda vai fazer muitas lives juntos. É um prazer poder compartilhar aí com vocês um pouquinho do que eu vivi, do que eu experienciei, para estimular futuros colegas também a terem boas ideias e boas ações. Um grande abraço e bom dia aí para todo mundo. Bom Bom dia e boa dia! viagem para você. Tchau! Tchau.